vamos ler aqui, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Traze estas coisas à memória. Em outras palavras, lembre-se, relembre os seus ouvintes destas coisas. Que coisas? Você vai saber daqui a pouquinho. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham o quê? Contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Preste atenção nestas palavras aí. Contendas de palavras. Não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Paulo está falando aqui sobre um problema que já era existente na época, como ele vai falar mais adiante também, e hoje mais do que nunca, que era a guerra de palavras. Aqui ele fala contenda, no original significa guerra de palavras. Nós estamos numa guerra de palavras. Quando nós não conhecíamos a Deus, a palavra que prevalecia na nossa mente era a palavra do mundo, a palavra do diabo, nas suas várias formas. Então a palavra da religião, o diabo está em vários lugares. Só existe o reino de Deus e o reino do diabo. Então o diabo está em muitos lugares no mundo, porque o mundo está nas mãos do diabo. O mundo não está nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos do diabo. Então o diabo atua em várias esferas. E ele entra na cabeça das pessoas através de palavras. Então o diabo está na mídia. Ele fala através da mídia. Eu estava conversando com uma pessoa que o filho que acho que 8 ou 9 anos, por causa da influência de uma certa novela, está achando que é uma menina. O garoto está achando que é uma menina. Mas por quê? Influenciado pela mídia, que vende a ideia, vende a mensagem para as pessoas, para a sociedade, que as pessoas precisam escolher o sexo que elas têm, a orientação sexual. Isso é um trabalho de lavagem cerebral que a mídia promove. Está entendendo? Então, o diabo se encontra, a palavra do diabo se encontra na mídia. A palavra do diabo se encontra nas religiões. Quando você ouve alguém falar assim, talvez você já falou isso, todos nós provavelmente já pensamos ou falamos isso, ou pelo menos ouvimos alguém falar isso. Todos os caminhos levam a Deus, não é isso? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa qual a religião, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma mentira deslavada do diabo para deixar as pessoas satisfeitas, acomodadas nas suas respectivas religiões, achando o seguinte: não importa qual religião eu tenho, qual é a minha crença, no final todo mundo vai chegar lá no céu. Mas a verdade, a palavra de Deus diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho que leva as pessoas à salvação. Então, o diabo promove através de vários meios, religião, mídia, escolas, livros, a cultura, a música, as artes, as novelas, os filmes, as propagandas. Em todas as formas que ele pode transmitir uma palavra, redes sociais, internet, nem se fale. Todas as formas, ele insere as suas ideias. Ele insere as suas palavras. Que chocam, que confrontam com a palavra de Deus. Então Paulo está falando aqui desta guerra de palavras. E por isso que eu estou falando para você, você tem que saber
você tem que estar familiarizado com a palavra de Deus, porque é a sua única arma nessa guerra. Você não vai vencer a guerra de palavras se você vai para a guerra com um pedacinho de pau, com um graveto, e o diabo está vindo contra você com um míssil nuclear. Você não vai conseguir vencer. Você tem que se armar com a palavra de Deus para você combater as palavras do diabo que vem para lançar dúvida, como ele diz aqui, que para nada aproveitam e são para quê? Para perversão dos ouvintes. Ele está falando aqui de um tipo específico de palavras, que você vai entender já. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Aqui ele está falando da palavra como uma ferramenta. Quando ele fala obreiro, ele não está tratando aqui de obreiro da igreja, ele está tratando de trabalhador, ele está usando uma analogia. Assim como o trabalhador tem a sua ferramenta, ele tem que manejar bem a sua ferramenta para fazer um bom trabalho, a nossa ferramenta é a palavra, e nós temos que manejar isso aqui bem, para não nos envergonharmos. Mas evita os falatórios profanos. O que é profano? Profano é o oposto do sagrado. Num extremo você tem o sagrado, o santo. No outro extremo você tem o profano, que é o pecador, é o pecaminoso, é o que vai contra a santidade de Deus. Então, tudo que tem a ver com o pecado, com a desobediência, com as coisas impuras, é o profano. Então ele está falando aqui, evita os falatórios profanos. Então você pode incluir aqui, nesses falatórios profanos, tudo de sujo, de ruim, de inútil, que as pessoas muitas vezes parece que não se preocupam em cultivar. Por exemplo, um falatório profano é você falar palavrão. A pessoa que fala palavrão, ela está sujando a sua boca e os seus ouvintes com uma palavra agressiva, uma palavra suja. Cristão não fala palavras sujas, não fala palavrões. Ah, mas eu convivo com pessoas que falam muito palavrão. E daí? Melhor ainda, porque você tem a oportunidade de ser diferente. Você tem a oportunidade de mostrar para todo mundo que você não precisa disso. Falatórios profanos, você ficar trocando conversinhas, às vezes você fica em grupinhos de WhatsApp, você frequenta certos círculos de amizade, seja na vida real ou na vida virtual, você transita em certos círculos sociais, onde os falatórios profanos, as bobagens, abundam, são corriqueiras. E você convive, você diz assim, mas eu não falo, eu só estou ali, mas eu não participo. Se você está ali, você já está participando. O Salmo número 1 diz, não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Deu para entender? Então, falatórios profanos, ficar falando bobagem, falando mal da vida dos outros, espalhando rumores, querendo saber de rumores, são falatórios profanos, que acabam contaminando a sua vida. Porque não se esqueça, nós estamos numa guerra de palavras. Quando você ouve uma palavra ruim sobre alguém, você ouve uma fofoca a respeito de alguém. Então, ainda que não seja verdade, mas você já vai olhar para aquela pessoa com outros olhos. Você vai olhar com outros olhos. Você chega lá no teu local de trabalho, aí está rolando lá uma fofoquinha de que o patrão está saindo com a secretária. Rolou lá uma fofoquinha, né? Ninguém sabe ao certo, mas é um rumor. E as pessoas quase não gostam de fofoca, né? Quase não gostam. Muito bem. Aí você ouve, o patrão está saindo com a secretária. Pronto, aí você já vai olhar para a secretária
com outros olhos. Você já vai olhar a roupa dela. Se ela vem com um batom assim vermelho, você, com certeza ela está saindo com o patrão. Você junta o batom vermelho com o romô, está tendo caso. Pronto. O patrão saiu da firma e a secretária saiu logo em seguida. Com certeza. Bem que falaram. Pronto, você já começa a julgar e às vezes não tem nada a ver. Mas você se envolvendo com aquele falatório, você começa a julgar, você começa a deixar entrar dentro do seu coração malícia, pensamentos malignos. E é com a malícia que começa o pecado. É com a malícia que você vai perdendo a pureza de Deus. Jesus disse que a gente tem que ter bons olhos, olhar para as pessoas com bons olhos. Porque isso é uma forma de defesa da fé. Se eu olho para alguém com maus olhos, o que acontece comigo? Jesus disse que todo o meu corpo se transforma em trevas. Porque eu fico com maus pensamentos, eu fico com maus sentimentos sobre a pessoa, eu procuro evitar a pessoa, eu passo a julgar a pessoa. Tudo isso são coisas ruins que estão aqui dentro de mim. Então as trevas se aproximam de mim. Tem gente que é doente, fisicamente doente, não sabe que a causa da sua doença são os seus maus olhos, é a sua língua ferina, é o seu coração maldoso, malicioso, porque vai atraindo essas trevas para dentro dela. Ao contrário de maus olhos, Jesus disse que nós temos que ter bons olhos, ou seja, às vezes você até vê, você não ouviu falar não, você viu com seus próprios olhos uma atitude de alguém que não foi legal. Mas quando você tem bons olhos, você olha a situação e você fala, poxa, vai saber, de repente ele teve um mau dia, de repente ele está chateado com alguma coisa em casa, Deus tem misericórdia dele. Você tem bons olhos, você olha até a situação ruim e você pensa o melhor, você não pensa o pior. E isso te faz uma pessoa leve. A luz entra em você, como Jesus disse. Quem tem bons olhos está cheio de luz. Quem tem maus olhos está cheio de trevas. Quando você tem bons olhos, quem se beneficia é você. O maior beneficiado é você, porque você vive leve. E às vezes você até é enganado, porque você tem bons olhos. Você até passa de bobo, porque você não maldou alguma coisa. Mas é melhor você passar por bobo do que você ser cheio de trevas. Então não se envolver com falatórios profanos, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, que é o que esses falatórios causam. E a palavra, olha só a palavra novamente, a palavra desses, ou seja, daqueles lá em cima que fazem as contendas de palavras, roerá como o quê? Como gangrena. Olha só a que o apóstolo Paulo compara as palavras malignas. Ele compara isso a um câncer, a uma gangrena. Quando você permite as palavras do mal na sua cabeça, elas vão se alastrando, vão chamando outros pensamentos ruins, e daqui a pouquinho você está todo contaminado. Há muita gente assim no meio, entre aspas, cristão. Gente que não quer saber de praticar a palavra, quer saber de discutir a palavra, quer saber de discutir opinião. E suscitar, fomentar dúvida no meio das pessoas. Por isso Paulo está falando, evita. Paulo está dizendo, não se envolva nas contendas de palavras. Nós não estamos buscando estas pessoas. O nosso alvo, pessoal, você que é uma pessoa de Deus, você tem que entender o seguinte: há dois tipos de pessoas com respeito à palavra. Há aquelas pessoas que têm sede da verdade, que querem entender a palavra de Deus, e há aquelas pessoas que querem discutir opinião. Elas não querem entender a palavra. Elas querem discutir o sexo dos anjos. Elas querem discutir se Adão tinha umbigo ou não. Está me entendendo? Sim ou não? Vem cá, Adão tinha umbigo ou não tinha? Elas têm coceira pelo conhecimento. Elas não estão preocupadas com a prática.
mas preocupadas com a interpretação, preocupadas com a teologia da palavra e não com a prática da palavra. Então, você que é uma pessoa de Deus, o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar que você está obedecendo a palavra de Deus. Quando você vem aqui, você tem que pegar a Bíblia e você tem que verificar se o que a gente prega está de acordo com o que está escrito. Por isso que eu estou falando para você, você tem que trazer a Bíblia. Você não pode esperar que a gente mastigue tudo e dê para você. Você tem que saber o que a gente está falando aqui, para você não ser enganado. Deu para entender? Quem prega a verdade não tem medo que o povo leia a Bíblia, não. Uma das coisas que me fez abrir os olhos com respeito à igreja católica, quando eu era católico, é que eles não queriam que as pessoas lessem a Bíblia. Quando eu ia à missa, não tinha Bíblia. Não havia encorajamento para ler a Bíblia. Havia lá uma liturgia, havia lá um papelzinho que a gente tinha que ler e falar em certos momentos, e eu nunca sabia a hora certa de falar. Quando todo mundo falava, eu ficava calado. Quando eu começava a falar, todo mundo já tinha parado de falar. Quando levantava, eu ficava sentado. Quando eu levantava, todo mundo já estava sentando. Eu não sabia nunca o que tinha que fazer. E nunca foi ensinado a ler a Bíblia. Nunca. Por quê? Hoje eu sei por quê. Hoje eu sei por quê. Porque é difícil você abrir a Bíblia e não deparar-se com alguma coisa que confronta uma doutrina católica. De imagens, de adoração a santos, e oração a imagens e tudo mais, e Maria e tudo mais. É difícil você abrir a Bíblia e não encontrar uma coisa que confronta a doutrina católica. Então, eu logo fiquei com o pé atrás. Por que eles não querem que eu leia a Bíblia? Entenderam? Sim ou não? Sim. E por muitos séculos, inclusive, propagava-se na igreja católica que quem lesse a Bíblia ficava maluco. Quem se lembra disso? Quem se lembra? Você não deixa eu mentir. Você não pode ler a Bíblia não. Se você ler a Bíblia, você vai ficar maluco. Só o padre pode ler a Bíblia. Sim ou não? Sim. Absurdo, não é verdade? Você tem que ler a palavra, você tem que entender a palavra para você. Primeira coisa, você tem que verificar a palavra de Deus por você mesmo. Segundo, você não vai entender tudo o que está aqui. Ninguém entende a Bíblia inteira. Há mistérios aqui que ainda vão ser revelados. Mas você não tem que se preocupar com as partes que você não entende. As partes que você entende, que a gente entende, já nos preocupa o suficiente. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Já temos o suficiente para nos preocupar com aquelas que a gente entende. Então, vamos nos preocupar com as que a gente entende e vamos procurar praticar as que a gente entende. E as que a gente não entende, vamos confiar no Espírito Santo que Ele vai revelar em algum momento, na hora que a gente precisar. Então não fique preocupado. Não, eu quero aprender. O diabo é o que mais sabe a Bíblia, de todo mundo aqui junto, combinado. E é diabo. Então conhecimento por conhecimento não ajuda em nada. Você tem que pegar aquilo que você conhece e colocar em prática. Obedecer a palavra de Deus. Segunda coisa. Então, primeira coisa, ler por você. Segundo, praticar o que você entende. Não se preocupar com o que você não entende. E terceira coisa, não discuta opinião. Guarde-se da guerra de palavras. Guarde-se, proteja o seu coração. Proteja o seu coração das palavras de dúvida que o diabo quer semear na sua cabeça. Então eu aprendi cedo na minha fé a não ficar discutindo opiniões, não ficar dividindo, jogando pérolas aos porcos, ficar perdendo tempo com pessoas que só querem fazer guerras de palavras. A minha guerra é contra o diabo. A minha guerra, o meu trabalho é alcançar o sofrido. Eu não vou perder tempo com gente que não quer saber da verdade, que se desviou da verdade ou que criou a própria verdade. O trabalho do homem de Deus, da mulher de Deus, é esse, é ajudar o sofrido. Você vê o que os fariseus faziam com Jesus. O que os fariseus faziam? Os fariseus chegavam com a Bíblia ou com alguma pegadinha para Jesus, para tentar pegar Jesus numa palavra errada, para condená-lo. Um dia chegaram para Jesus com uma moeda falando assim,
é certo pagar taxa, imposto a César. Querendo que Jesus falasse, não, isso é uma exploração e tal, para Jesus ficar mal com o governo romano. E Jesus, na sua sabedoria, falou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe por que ele falou a Deus o que é de Deus? Porque eles roubavam o que era de Deus. Eles roubavam. Então, sempre chegavam os fariseus, os doutores da lei, que eram as pessoas mais conhecedoras da palavra, chegavam até Jesus, querendo sempre com uma pegadinha. Vem cá, qual é o principal mandamento da lei? Eles queriam que Jesus falasse. Qual é o principal mandamento? Sempre jogando um veneninho para pegar. Não porque eles queriam saber a verdade, porque eles queriam fazer Jesus tropeçar, mas Jesus não caía na deles. E é assim que acontece também hoje. Muitos chegam até você, muitas palavras envenenadas do diabo chegam até você, não para te ajudar, mas para te fazer tropeçar. Você tem que tirar do caminho. Amém? Se você não dá ouvido, a palavra não tem efeito. Sai fora, eu não quero saber disso, eu quero saber o que me interessa. Por isso que ele está falando aqui, traz à mente, traz à memória estas coisas, quer dizer, as coisas que Paulo estava falando. Lembrar o que é útil, o que vai ser útil para a sua fé, para a sua vida. Compreenderam, sim ou não? Guarde a sua fé, guarde a sua fé. Não se esqueça que você está vivendo uma guerra de palavras. E para você vencer essa guerra de palavras, você tem que guardar-se com a palavra de Deus e não dar ouvido às palavras do diabo. Não troque palavras com o diabo. Não troque palavras com os mensageiros do diabo. Deixe os mensageiros do diabo falar sozinho. A sua preocupação tem que ser com isso aqui e ajudar os que querem. Então, mantenha-se acima da guerra de palavras. Mantenha-se acima. Se você está acima, os dardos do diabo passam por baixo e não atingem você. Então não joga o jogo não. Não entre na guerra de palavras. A única palavra que a gente precisa é essa aqui. Isso aqui não falha. Vamos continuar pregando a palavra. Vivendo isso aqui, pregando isso aqui. Porque a palavra de Deus, ela defende a si mesma. A sua vida em obediência fala por si só. E a palavra de Deus não precisa de advogado.